veio, pão da vida, luz do mundo, tinha olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Enfim, saiu. Reconheça o amor de Deus que transforma o mundo a cada dia, que traz a esperança e leva a agonia, e a grandeza do meu Senhor transforma dor em amor. Meu irmão, se essa noite é tão escura, faça luz, reconheça o amor de Deus que transforma o mundo a cada dia, que traz a esperança e leva a agonia, e a grandeza do meu Senhor transforma todo ódio em amor, em amor, em amor, em amor, em amor. Já não há lugar onde a luz não possa. Não há um coração que não carregue o jeito. Podemos
No final da estrada, dos olhos sereno do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançado e há tanta coisa a se fazer, acolher corações, amar é o nome, unificar as nações, erguer os olhos pro céu, cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiros da felicidade, brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, acolher corações, amar é o nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, acolher corações, amar é o nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu, erguer os olhos pro céu. Semear onde você for a semente do amor, como o mestre ensinou. E poder ver que por trás de cada olhar há uma chama a brilhar, centelhar na cidade de Deus. Vou seguir o teu caminho, Pai, pois ninguém está sozinho mais. E as marcas do destino o amor irá curar.
semear onde você for. A semente do amor, como o mestre ensinou. Como o mestre ensinou. Música Prece 3. Hoje sinto em meu despertar alegria de ser e continuar muito além do infinito, amparando os aflitos, implorando ao Senhor. Pai, faz de mim samaritano, os meus passos, em teus passos confundi, ser orvalho nesse imenso oceano e buscar todo o tempo que perdi. Vejo na sublime arquitetura, frente a frente, Criador e criatura, peregrino nessa estrada, não posso parar, pois eu sei que alguém me espera e também necessita te encontrar. Pai, faz de mim samaritano, os meus passos, em teus passos confundi, ser orvalho nesse imenso oceano e buscar todo o tempo que perdi. E buscar todo o tempo que perdi. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma
meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente por me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, e meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Paparirá, 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 e a cor lumillas em labrosto que a minha exentas tirou me canta minha menso e cai e ancora me shainas flirti pensando a Jesu me sentas paz e a mi pripensas Cristo l'amico per formiggias per dolce ma vibranzi mia e penso e transformiggias cae gioie mi constatas che in la fondo de mí e crescas e caperas nova sendo diferença pura que o me plenas me levigas que o transcendas total em la ilumino Kaila tuta mundo estas gioietsu plena de coloro que eu sumate ya mi prescal crias pro feliz jetsu lariteto de procrastasia ven con la penso en Jesu nestas las paparirá 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 Boa noite, sejam todos bem-vindos.
Nós encontramos mais uma vez, né, para mais uma vez os nossos estudos. Podemos, neste momento, estarmos buscando aí nosso copinho com água, né, para que possamos, no final, receber o nosso passe e a água ser fluidificada. Vamos fazer, então, nossa prece. Vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos, sentindo a presença do Mestre Jesus a envolver a cada um de nós. Mestre querido, neste momento, te pedimos que envolva cada um de nós. Nos traga aquilo que necessitamos, tanto para o nosso corpo físico, como para o nosso espiritual. Auxilia os nossos familiares. Auxilia todos aqueles nossos irmãos que estão passando por duras provações. Os nossos irmãos acamados, doentes. Que todos possam receber a tua luz nesses momentos. Graças. Hoje nós vamos estar estudando, né, aquele finalzinho da prece, ainda vai sobrar um pouco para as próximas palestras, mas a gente vai estudar hoje o capítulo 16, 17 até o 21, né, que é o Pedi e Obtereis, né, e que vai falar um pouco sobre, continuar falando sobre as preces, né, o que é uma prece, né, inteligível, né. A gente fica, às vezes, pensando assim, o que será, né, que o Evangelho quer dizer para nós uma prece inteligível? Às vezes a pessoa fala assim, mas prece inteligível, mas a pessoa que não tem tanta inteligência, vai conseguir, então, fazer uma prece, né? E vamos estar estudando também um pouquinho, né, se tem valor, né, a prece que nós fazemos pelos mortos, podemos fazer essas preces pelos mortos, podemos fazer a prece pelos espíritos sofredores, né, e vai estar lá esse no item de 18 a 21. Então, a gente sabe que a oração funciona, né, a gente vê lá em Tiago, que a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Então, o Evangelho coloca lá para nós, né, preces inteligíveis. Aí já em Tiago, aí, no Evangelho, diz para nós que a fé vai curar o doente, né, que o Senhor o levantará. Então, como é que a gente tem essa prece, então, que eles falam, uma prece inteligível, né? Aí Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, né, nos coloca: se eu, pois, não entender o que significam as palavras, serei um estrangeiro para aquele a quem falo. E o que fala, ser-lo-á para mim, do mesmo modo. Porque, se eu orar numa língua estrangeira, verdade é que meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Mas se louvares apenas com o espírito, como dirá amém sobre a tua bênção? O ignorante, depois da tua ação de graças, visto não entender ele o que tu dizes. Verdade é que tu dá bem as graças, mas ao outro não é edificado. Quer dizer, ele coloca para nós ali, quer dizer, não adianta a gente fazer a oração se nós estamos falando uma coisa, mas o nosso pensamento está em outro lugar. É como se a gente estivesse falando uma língua estrangeira, quer dizer, está falando para a pessoa que não conhece aquela língua, então ela não vai conseguir entender. Isso ele quer dizer que é uma prece, a não dizer, uma prece inteligível. Então, a prece só tem valor pelo pensamento que está conjugado, quer dizer, não adianta a gente falar da boca para fora uma coisa que o nosso pensamento não está focado naquilo. Então, às vezes a pessoa está... Às vezes a gente percebe isso, né, até no nosso dia a dia, quando as pessoas vêm conversar com a gente percebe que ela fala alguma coisa assim, às vezes até para agradar cada um de nós, mas que o coração dela não está lá no fundo do coração dela aquele sentimento mesmo. Assim também a nossa prece. Às vezes nós queremos fazer uma prece porque o outro está vendo, porque é bonito, porque a gente está lá na casa espírita fazendo oração, mas os nossos corações não estão assim vibrando naquela sintonia. A gente está falando porque a gente achou bonito, porque a gente ouviu alguém falar, fazer a prece assim, ou porque a gente mesmo desenvolveu a inteligência e gosta de falar uma coisa diferenciada. Mas e o nosso coração? A prece, aí no item 17, fala, a prece só tem valor quando o pensamento está atrelado, né, conjugado com nossos sentimentos. Então, não adianta a gente fazer a prece da boca para fora. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. E é fácil a gente entender isso quando a gente fala de obsessores, né? Porque se fosse para a gente
ter um obsessor, ninguém de nós queremos. Então, a nossa boca vai falar que não, eu não quero. Mas como é que o nosso obsessor ou os obsessores podem agir sobre nós? Pelo nosso pensamento. Para a gente ver aí como é importante a gente estar conjugando o nosso pensamento com a nossa fala. Porque se eles estiverem em harmonia, a gente pode não dar acesso aos obsessores se a gente está com o pensamento atrelado ali com a nossa boca. Enquanto que a prece também, ela vai ter sentidos quando ela é feita o quê? Conjugado, os dois, o pensamento e mais o sentimento que sai da nossa alma. Então, quando nós formos fazer uma prece, é necessário o quê? Que nós nos coloquemos realmente em condições de poder receber aquela ajuda. E o que é colocar-se em condições, né, de estar recebendo essa ajuda? É buscar a gente harmonizar o nosso coração, realmente ver se aquilo que nós vamos pedir é realmente importante para nós, e com o nosso sentimento, com os nossos mais puros sentimentos de coração, realmente pedir ao nosso Pai, né? Para quê? Para que possamos ser ouvidos, para que eles possam compreender o que é que nós queremos. Até que por quê? Por os espíritos, eles entendem mesmo é o pensamento, né? E não pelo que a gente fala, quer dizer, se a gente vai falar, mas conjugado lá com aquilo que a gente está tocando nos nossos corações, né? Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas, de palavras que não dizem ao espírito. Para que a prece toque, precisa se torne que cada palavra desperte uma ideia. Desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Quer dizer, se não se entende, como é que vai ser entendida? Se a gente não consegue transmitir através dos nossos sentimentos aquilo que nós queremos, como é que a gente vai conseguir ajuda? Como é que o plano espiritual vai poder estar auxiliando a cada um de nós? Será dita como simples fórmula. É como a gente faz, às vezes, aquelas orações que já tem uma certa forma. A gente pode até recitar uma oração, fazer uma oração que já tem uma forma, quer dizer, mas tem que ser o quê? De sentimento. Se nós vamos orar o Pai Nosso, que é a oração mais bonita que tem quando a gente ora realmente, prestando atenção em cada uma do que nós vamos dizer. Então, se a gente prestar atenção realmente e estiver sentindo aquilo lá, realmente é uma oração maravilhosa. Mas quando a gente fala, fica lá rezando, de repente, 10 Pai Nosso, sem nenhum sentimento, ele se torna simplesmente uma fórmula. Por quê? Porque não vai tocar o coração, não vai tocar os nossos sentimentos, né? Cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que eu repito. Quer dizer, não adianta a gente ficar repetindo, que não vai adiantar, porque não é isso que vai chegar aos bons espíritos. Muitos oram por dever. Muitas pessoas oram porque acham que têm obrigação de orar, mas não coloca nenhum sentimento. Então, não adianta, a gente precisa orar colocando o sentimento, realmente entender por que nós estamos orando. Bom, eu vou orar por quê? Porque eu quero agradecer ao nosso Pai, porque eu quero pedir alguma coisa para Ele, eu quero colocar os meus anseios para Ele, quero pedir que Ele me oriente a buscar o melhor. Então, a gente precisa colocar o quê? Sentimento. Sentimento, prece é sentimento. Outros, né, por obediência aos usos que se julgam que, desde que tenham dito uma oração, determinado número de vezes e em tal ou qual ordem. Aí, aqui no finalzinho, Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo é rebaixado. No fundo, eles dizem para a gente assim, esse finalzinho, Deus não é bobo, né? Ele, na realidade, ele sabe que vai no fundo do nosso pensamento, que vai no fundo do nosso coração. E se nós não estamos sendo sinceros, não adianta a gente estar falando aquilo. Porque se nós, que somos, entre aspas, aí, menos inteligente, às vezes, do que um outro aqui da Terra, né? Como é que a gente vai fazer isso com Deus, que é a inteligência aí, que ele, suprema, né? Na realidade, seria rebaixá-lo mesmo, seria achar que ele não pode perceber isso. Quando, às vezes, nós próprios, que não somos tão inteligentes, conseguimos perceber e sentir o sentimento das pessoas, às vezes, falando, conversando com a gente. Então, a gente, se vai fazer uma prece,
vamos buscar, né, através do nosso pensamento, conjugá-los junto com os nossos sentimentos, para que possa realmente ser uma prece, né, para que possa atingir o objetivo que nós queremos. Bom, aí vem aquela pergunta, né, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, né. Aí está lá no item 18, né? Os espíritos sofredores reclamam prece, essas são proveitosas, porque verificando que alguém que pense neles, menos abandonado se sente, menos infeliz. Muitas vezes as pessoas falam assim, nós não podemos fazer prece, né, pelos mortos, não podemos fazer prece pelas pessoas que sofrem, porque cada uma dessas pessoas, elas têm as suas provações e é necessário aí que se cumpra o que o nosso Pai permite. Mas não é assim que diz o Evangelho para nós, né? Entretanto, a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Então, ele diz assim, quando eles estão sofrendo, se nós fazemos uma prece para uma pessoa aqui na Terra que está em sofrimento, que está passando por grandes provações, nós podemos o quê? Auxiliá-la a ter a resignação necessária, auxiliar esses nossos irmãos a buscarem fazer a prece, a elevar o pensamento, a sentir Deus perto deles. Se eles conseguirem mudar aquele padrão vibratório deles de sofrimento, de entender que, na realidade, às vezes algumas provações são necessárias para nós, eles vão sentir menos abandonados, eles vão conseguir sair daquela situação mais rapidamente possível. Agora, quando nós deixamos esses nossos irmãos sem a prece, o que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo caridosos para com eles? Estamos fazendo o que Jesus pediu para conosco? Que a gente usasse da caridade para com os nossos irmãos? Se a gente pensar que esse parente pode ser um parente nosso, que pode ser um pai, uma mãe, e nós deixamos esses nossos irmãos ali passando por abandono, se sentindo abandonados. Então, o importante é o quê? A prece sempre vai ter uma resposta. Nos livros de André Luiz, ele nos diz que, na realidade, esse é o maior poder que nós temos. Por quê? Porque consegue atingir aquilo que nós não temos nem noção do quanto a gente pode atingir com uma prece quando ela é feita. Não da boca para fora, quando ela é feita de coração, quando ela é colocada sentimento, ela vai atingir aos bons espíritos que vão nos auxiliar. Vamos resolver a nossa situação? Não, a prece não resolve a nossa situação, mas nos dá força para que a gente possa vencer as nossas dificuldades, para que possamos buscar força para superar aquela situação momentânea que nós estamos passando. Então, quando nós nos sentimos mais amparados, quando nós sentimos, nós ganhamos o quê? Nós ganhamos força, nós ganhamos vitalidade, nós achamos que nós podemos, que a coisa pode ser diferente, que Deus vai estar do nosso lado, que aquilo ali vai passar. Isso, vamos passar por aquilo? Vamos passar, mas a gente vai se sentir menos abandonado, menos infeliz. Por quê? Porque tem alguém nos sustentando. É quando a gente está sozinho na Terra, isso com o sofrimento, fica mais difícil ainda. Quando nós estamos passando pelo sofrimento, mas nós temos pessoas que estão nos apoiando, que estão nos ajudando a transpor aquele obstáculo, fica mais fácil, né? Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incuta-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desviar do mal o pensamento. É nesse sentido que pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. E daí é colocado nesse finalzinho aqui. Eles podem o quê? Mostrar para eles que se eles erraram, eles podem se arrepender. E se arrependendo, eles podem o quê? Buscar a reparação daqueles que fizeram de errado. Quando nós não damos subsídios para que eles possam se arrepender, para que eles possam fazer essa reparação, a vida deles vai se tornar mais infeliz e esses nossos irmãos vão sofrer ainda mais. Qual é a função nossa aqui na Terra? Não é de auxiliar? Quando nós pedimos para Deus, estamos buscando ajuda, nós não pedimos para Deus, pedimos para os bons espíritos, para aliviar um pouco do que estamos sentindo. Esse também é o nosso papel. Quando nós fazemos uma prece, não é o sentido de limpar, de que aquilo lá se acabe, que a situação se encerre por ali. Não, mas é dar força para esse nosso irmão. É ajudar ele a sair daquela situação. Porque se você recebe uma energia positiva,
você consegue também pensar em outras coisas, pensar em como é que você vai buscar uma solução para aquela sua dificuldade. E se você errou, você vai também ter força para buscar a reparação aí e ser um pouco mais feliz, né? Bom, pessoas há que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acredito, a alma só tem duas alternativas: ser salvo ou ser condenado a penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Quer dizer, imagine, sim, que se Deus pensasse assim também, né? Quer dizer, nós morremos e Ele não vai mais tomar conta de nós, porque já que nós morremos, Ele vai nos condenar ali a penas eternas, ou então que a prece vai ser inútil. Mas a doutrina espírita nos mostra muito pelo contrário, né? Aí é que nós estamos realmente vivendo a verdadeira vida. Então, se a pessoa morreu, se ela sente dificuldade a mudar o seu padrão de vida lá no plano espiritual, a nossa prece vai fazer o quê? Com que essa pessoa se sinta amparada, se sinta acolhido. A gente vê lá no nosso lar que eles mostram, na realidade, quando as pessoas fazem uma prece para a pessoa que está desencarnado, ela é emitida essas energias. A gente vê lá que eles mostram, quem assistiu o filme, consegue ver que aquelas emissões pela prece chegavam até esses nossos irmãos, quer dizer, então nós temos o quê? Devemos sim fazer prece pelos nossos irmãos que morreram. O que nós não podemos às vezes a pessoa fala assim, se eu fizer prece, eu vou atrair ele para minha casa. Não, a gente não vai atrair, porque a gente vai só fazer a prece. A gente não vai ficar ali reclamando, chorando, porque aquela pessoa não está mais ali na casa da gente, que ela poderia ter sido feita as coisas diferentes, um monte de coisas que a gente às vezes fica culpando a pessoa e consegue com isso atrair a pessoa para o nosso lar. O importante é o quê? Que a gente faça a prece para que ela possa se sentir bem do outro lado. Essa é a função da prece, que a pessoa seja feliz aonde ela estiver, né? Porque ela não vai ser condenada a penas eternas. Se nós enviarmos bons sentimentos para ela, vai ajudar o quê? Ela relembrar o que ela fez aqui na Terra e, às vezes, buscar ali o arrependimento para recomeçar uma nova jornada do outro lado lá, se recompondo para depois reparar essa situação. Então, é muito importante que nós façamos prece, sim, pelos mortos ali, e mesmo que seja alguém que a gente tenha dificuldade de relacionamento, é importante que a gente faça a prece para que a pessoa possa se sentir acomodar, mais feliz no plano espiritual, poder receber essas vibrações e ver que não existe distância, porque muitas vezes também existe aquele parente nosso que não sente muitas vezes ali a saudade. Aí ele vai entender o quê? Que na realidade essa saudade não existe, porque as pessoas estão ligadas a ele, estão emitindo bons pensamentos para ele, que é importante ele seguir o outro lado da vida, né? Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que nossas preces sejam impotentes para lhes pôr termo. Perguntamos, se nessa hipótese seria lógico, será caridoso, será cristão, recusar a prece pelos réprobos? Tais preces, por mais impotentes que fossem, para os liberar, não lhe seria uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhe os sofrimentos? É o que a gente diz. Se a pessoa está sofrendo, será que a nossa prece não vai ali abrandar um pouco do sofrimento dela? Demonstrar piedade para a pessoa significa o quê? Que ela vai se sentir acolhida, que ela vai sentir que alguém se importa com ela. Na Terra, quando o homem é condenado às galés perpétuas, quando mesmo não haja a mínima esperança de obter para ele perdão, será defeso a uma pessoa caridosa e carregar-lhe os grilhões para aliviá-los do peso destes? Em sendo alguém atacado de mal incurável, dever-se-á não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-la sem lhe proporcionar grande alívio. Essa parte aí do finalzinho do item 19 coloca para nós. Se nós estamos aqui, somente hoje,
que a gente está vendo onde tantas pessoas estão morrendo aí pela Covid. Nós queremos que a pessoa vá para uma UTI para ter um tratamento mais justo. Todo mundo quer que seu parente consiga esse tratamento. Então, seria a mesma coisa, quer dizer, se a gente quer, a gente não abandona a pessoa até o último suspiro, a gente fica ali, a gente faz prece, a gente pede para Deus, a gente pede para as pessoas arrumarem uma UTI para elas. Então, imagine a pessoa, o morto, se a gente abandonar ele à própria sorte, com as suas dificuldades. Então, na realidade, nós precisamos, sim, fazer prece pelos mortos, fazer por aqueles que cometem suicídio, por aqueles que saem da terra aqui em sofrimentos. Lembrai-vos de que entre os réprobos pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho. E diz-se, havendo, quando credes, possibilidade de ser perdoado entre entes, lhe recusareis um copo d'água para mitigar-lhe a sede, um bálsamo que lhe seque as chagas. Quer dizer, se são os nossos parentes, a gente não vai querer auxiliar de alguma forma? Não fareis por ele o que fareis para um galé? Não lhe dareis uma prova de amor, uma consolação? Não, isso cristão não seria. Quer dizer, se a gente não fizer isso, não seria cristão da nossa parte. É isso que o Evangelho nos coloca ali. A gente tem que ser cristão. Não importa o que a pessoa tenha feito, não importa a situação dela. A nossa tarefa é o quê? É orar e auxiliar essa pessoa da melhor maneira possível. Até porque nós sabemos o quê? Na lei de ação e reação, a pessoa, se ela fez a coisa errada, cabe a ela consertar. A nós cabe o quê? Amparar essa pessoa para que ela possa consertar de uma maneira mais fácil. Mas nós não vamos ali resolver aquela situação dessa pessoa. Não iremos resolver. E também não iremos pagar pelo erro dela. Então, para nós é importante o quê? Que nós ajudemos essa pessoa, sendo cristão como somos, que nós possamos fazer alguma coisa para que ela possa ganhar força para consertar, reparar esse erro. E a melhor maneira da gente auxiliar essa pessoa é fazendo prece. Para que ela tenha força, para que ela queira realmente reparar, para que ela entenda se ela errou. Não devemos fazer aquela prece assim, ela errou. Não, a gente faz a prece para que ela possa sentir amparada. E aí, a própria consciência dela vai dizer onde foi que ela errou, se ela errou, e ela vai ganhar força aí com as nossas energias de querer realmente reparar aquele erro dela, né? Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. É que é colocada para nós, né? Se a gente tem que amar ao próximo como a si mesmo, quer dizer, é cristão na nossa parte só porque a pessoa morreu, ela é um espírito, ela continua sendo um espírito. Então, vai ser cristão da nossa parte ali, deixar essa pessoa por sua conta? Não, cabe a nós o quê? Exercitar ali a caridade para com essa pessoa. Poder dar condições dela estar consertando ali, de estar se reformando e estar se sentindo mais acolhido. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado a não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Ora, negar nesse caso a eficácia da prece, fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos, fora negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Se nós, aqui na Terra, quando a gente gosta de uma pessoa, a gente quer ajudar aquela pessoa, a gente busca dar bons conselhos, né? A gente busca ali dar aquela assistência moral para a pessoa, auxiliar ela da melhor maneira possível. Quando ela morre, vamos abandonar essa pessoa? Temos que continuar ajudando essas pessoas. E se nós não podemos conversar com ela, dar bons conselhos, nós podemos o quê? Orar por ela. Se ela, de repente, não está aqui, não consegue ouvir o que nós estamos dizendo, mas ela consegue receber as boas vibrações da prece. Então, cabe a nós o quê? Fazermos essa prece em prol dessa pessoa, né?
O homem sofre sempre a consequência de suas faltas, não uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. É que não sei, quer dizer, na realidade, nós não vamos ali infringir as leis de Deus sem com isso perceber a necessidade que temos ali de estar consertando, né? Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinado ao arrependimento do culpado e ao retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal seria perpétua, se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco, se pronto, é o arrependimento. Quer dizer, se nós proporcionarmos à pessoa condições de ela se arrepender o mais rapidamente, menos ela vai sofrer. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado, é necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido às novas provas, em que pode sempre, por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. O homem é assim constantemente o árbitro de a sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício, a sua felicidade ou a sua desgraça, depende da vontade que tem de praticar o bem. Quer dizer, é nos colocado que a prece vai nos ajudar, e aí, de errar ou não, é de cada um. Então, não cabe a nós estarmos julgando, cabe a nós buscarmos fazer prece por nós, então buscarmos fazer prece pelos nossos irmãos que sofrem, por aqueles que já partiram, e que, na realidade, consertar depende da pessoa, não vai depender de nós, mas nós podemos estar auxiliando essa pessoa, né? Esse já está no item 21, né? Tal a lei imutável em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição que lhe torna possível fazê-lo. O que mais das vezes lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se, pois, nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o ampararmos e animarmos pelos nossos conselhos, se lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, a de amor e de caridade. Quer dizer, se nós conseguirmos fazer com que aquele espírito tenha força de vontade, se nós esperamos aí a vontade de melhorar, de amparar, de animar, quer dizer, ele pode ter condições ali de não derrogar a lei de Deus, quer dizer, vai acontecer o que tem que acontecer, mas a gente vai auxiliar ali a lei de amor, que também, que é uma outra lei de Deus, né? Isso provando aí a nossa caridade. Bom, para a gente estar encerrando, né? Aí vem um texto lá da Boa Nova, né? Do livro Boa Nova. Mestre, como deveremos interpretar a oração? Em tudo, elucidou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Quer dizer, é para sempre, aquela comunhão, se a gente quer estar com Deus, a gente tem que estar fazendo a prece. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai o segredo das íntimas aspirações, os seus medos, esperanças, dúvidas e amarguras. Quer dizer, a gente não vai só fazer oração para pedir, mas a gente também coloca as nossas aspirações mais íntimas, os nossos medos, as nossas esperanças, as dúvidas que temos. Ele é Pai, ele vai ouvir o que nós temos para dizer. A gente não pode, de repente, só ficar lá reclamando da vida, mas a gente pode estar conversando com ele, pedindo para que ele nos auxilie naquele momento, na dificuldade que estamos vivenciando. E ele vai entender e vai nos ajudar da melhor maneira possível, não nos ofertando aquilo que nós estamos pedindo, mas elementos para que a gente consiga sair daquela situação. Essas confidências lhe atenuarão os cansaços do mundo. Quer dizer, quando a gente faz prece, quando a gente conversa com Deus, restaura-lhe as nossas energias. A gente fica menos cansado, porque o mundo é cansativo, tem dificuldades. A gente sabe disso, até próprio Jesus disse, né? Eu venci o mundo, né? Quando ele conseguiu passar todas as dificuldades aqui na Terra. Porque Deus nos considera de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece, para que ela se torne um elemento natural da vida como a respiração. Quer dizer, importante, tão importante quanto a gente está respirando, porque a partir do momento que a gente não respira, a gente
deixa de existir aqui deixa o nosso corpo aqui na Terra. A prece, ela é tão importante quanto a nossa respiração. Aí para a gente ver assim o quanto às vezes a gente não dá importância ao valor da prece. Então vamos orar sim, vamos orar por nós, vamos orar para aqueles que sofrem, vamos orar para aqueles que morreram, por aqueles que se suicidaram, por aqueles que estão enfrentando ali hoje, principalmente aí a doença, que possamos, né, aliviar um pouquinho, né, esses nossos irmãos. E aliviar também um pouquinho as dores da terra, né? Então, vamos agora já tomar o nosso passe, né? Fazer ali a purificação das águas. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie.
Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Bom, estamos fazendo nossa prece, né? Busquemos então neste momento elevar os nossos pensamentos, mas em gratidão por esses momentos, poder estar aqui estudando o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Vamos pedindo a Ele que possa, assim, conservar em nossos corações, conservar em nós todas as vibrações que conseguimos receber na noite de hoje, que possamos distribuir a todos os nossos irmãos, aqueles que encontrarmos, para que todos também possam, assim, se sentir mais amparados. Graças a Deus, que assim seja. Uma boa noite a todos, né, e até a próxima semana.